tudo bom? Bom, A Hannah vai compartilhar a tela com a gente. E salve. aí, só lembrando, né, gente? Bota as perguntas no chat e quando a gente subdividir, as salas não trazem as perguntas, então deixa para botar no chat principal, tá bom? Então, Beleza. bora, gata, garota. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Também estou muito feliz em participar aqui com vocês. Meu nome é Hannah Pires. Nas redes sociais vocês vão me encontrar como Hannah Raira. Eu tenho RH no nome, então é RH Ana. Nasci para trabalhar com pessoas, é o que me move. Eu estou muito feliz de estar aqui. E o nosso case aqui na Vale, né? A gente vai iniciar com uma provocação para todo esse time que veio aqui conosco hoje. Eu não sei se faz parte da realidade de vocês, mas desde o início do trabalho com gestão de mudança, com gestão da mudança, uma inquietação sempre foi comprovar o quão relevante nossas atividades são para as iniciativas, para a empresa. Então, você aí que passa por isso, né, no seu dia a dia, eu acho que hoje a gente vai poder conversar e trocar muita experiência, né, porque é uma inquietação, tanto para cada vez mais mostrar para os projetos, iniciativas, que se vale a pena investir em gestão de mudança nos profissionais, nas atividades, nos processos. Então, é isso aí. Eu espero que vocês curtam bastante aí o que a gente trouxe para mostrar. E aí, gente, falando em indicador, eu sempre gosto de falar para os projetos que eu trabalho, contra dados e fatos não existem argumentos, né? Então, é importantíssimo você conseguir comprovar ou mostrar aquilo que você está implantando. Às vezes é a notícia boa? Não. Às vezes a notícia não é boa, mas assim mesmo ela é importante porque traz um plano de ação, traz uma possibilidade de reação com relação ao que a gente está implantando, o que a gente está buscando para chegar na mudança. Então, como é que a gente trabalhou nesse último case que a gente fez? A gente trabalhou com 3 níveis de indicadores, né? Os indicadores de liderança, e aí, gente, pensando, a Vale é gigante, tá? Então, eu tenho 4 meses de Vale, mas eu venho de telecom. Então, a Vale é um mundo, né? Então, a gente tem um nível de liderança que a gente chama dos embaixadores. E aí a gente está falando de sponsor mesmo, num nível assim, de diretor, que vai levar como embaixador Criança Esperança. Ele é Criança Esperança de GM. Então, ele tem que levar a voz de GM por todos os níveis da empresa. Então, a gente trabalha com os indicadores desse nível de embaixadores. Então, qual é o nível de satisfação com a iniciativa? Outro ponto também importante, a Vale, a gente tem várias iniciativas. E aí, se você pensar, dá para adaptar para o modelo de uma empresa pequenininha? Sim, dá. E a iniciativa cumpre com o que era esperado? Qual era o propósito da iniciativa? Então, e esse é o indicador que a gente trabalha no nível de liderança, de embaixadores de GM. Segundo indicador que a gente trabalha, e para mim está cortando, não sei se para vocês, são os indicadores... Tá, então tá. São os indicadores de transição, né? E aí a gente fala do ADKAR, efetivamente do ADKAR. Então, qual é o nível de engajamento dos usuários finais? Isso é muito, muito importante, gente, porque a gente está falando aqui na Vale, quando a gente fala de uma iniciativa, vou dar um exemplo, um alerta de proximidade, a gente está falando de vida. Então, não adianta eu ter uma tecnologia Power, NASA, se o cara lá no final, que estiver lá na mina, não usar. Porque a gente está falando de salvar vidas. Então, é muito importante que esse cara se identifique e use. E não menos importante, e para a gente foi o mais difícil de estabelecer, foram os indicadores de adoção. Então, o quanto que esse usuário final utiliza a minha iniciativa, em qual velocidade, em quanto tempo ele utiliza, e o mais importante, qual é a qualidade desse uso. Tá? Então, assim, um exemplo que a gente já falou aqui, uma iniciativa, eu não basta que ele use, mas que ele use da maneira correta e
que ele não burle o sistema que a gente colocou. Então, novamente, a gente está falando do usuário final, como a gente consegue medir, depois de implementado, se eles estão usando ou não. Pode passar. Tá bom, mas e aí? Eu já vi que tinha até essa pergunta para a Suelen. Quando e como medir, né? Existe um momento certo? A gente trabalha com as fases do ADKAR para fazer o ADKAR. Pode passar, Ana. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Como as soluções são muito diferentes, vamos definir métricas para cada solução. Gente, não tem que ser igual. Desapega de, tem que ser tudo igual. Não, não tem que ser, e tem que falar o que faz sentido para essa iniciativa. Então, a gente definiu objetivos e premissas para cada iniciativa. Então, para o ADKAR, a gente roda no pré-go live, tá? E o de adoção só após implementação, o que faz sentido. Então, o ADKAR, a gente consegue ver níveis diferentes, caminhando pelo A, pelo D, pelo K. Então, a gente vai medindo de tempos em tempos o ADKAR. A gente está rodando de 3 em 3 meses, para vocês terem uma noção. E a adoção eu implementei, e aí, o que está tendo de resultado? Como é que está a velocidade? Como está a utilização? Depois dessa etapa, a gente fez a captura dos dados. Quando a gente fala de adoção, são indicadores oficiais da companhia ou de fornecedores da companhia. E quando a gente fala de ADKAR, são pesquisas. Tá? Então, são formulários adaptados para a iniciativa. E quando a gente aplicou, né, a gente pegou as ferramentas que foram coleta de dados, quando a gente fala de adoção, direto do sistema, seja do fornecedor, seja da Vale, e as pesquisas a gente rodou lá com a ajuda de change drivers nas localidades, tá? Então, a Hannah vai depois contar um pouquinho de como é que foi e o que a gente teve de pontos positivos e aprendizado. Depois a gente vai para análise, risco e recomendações. Então, não adianta eu ter só a informação. O que eu vou fazer com essa informação? Então, a gente emitiu um relatório, que a gente também vai mostrar para vocês, e a gente a pensar no que a gente tem de informação, o que a gente pode melhorar gestão de mudança. Né? Então, a gente partiu para a execução do plano, que é a retroalimentação das estratégias de GM. Tá bom. Então, a gente viu que está faltando endereçamento de treinamento para o funcionário ou não. A parte de gestão de mudança está faltando mais comunicação, ele não está entendendo que depende dele essa gestão. Então, a gente faz todo o ciclo e aí depois roda tudo de novo. Então, é uma coisa que não tem fim, tá, gente? Então, a gente vai continuar medindo, vai continuar entendendo, até porque a gente tem uma troca de funcionários que é normal em todas as empresas. Então, a gestão de mudança também é cíclica. Ok. Acho que é importante falar, dar um pouquinho de contexto, porque esse case que nós estamos apresentando trata-se de um portfólio, né? A aplicação de toda uma estratégia e execução de gestão de mudança em um projeto absolutamente enorme, né? Porque aí, sendo um portfólio, é um conjunto de projetos, cerca de 25 iniciativas e milhares de usuários. Então, pode ser que uma coisa ou outra vocês tenham dificuldade de adaptar às iniciativas que vocês estão envolvidos. Mas eu acho que o mais importante é a gente pegar a essência, porque a essência ela vai ser similar ou às vezes até única para todo mundo. Tendo em vista isso, né, quais foram os aprendizados que nós tivemos, né? Quais foram os principais erros, os erros comuns que apareceram? O primeiro é confundir indicador de adoção com lista de tarefas. Parece uma coisa, na verdade é muito óbvio, né? E parece ser fácil, mas não é simples. O que a gente vê na maioria das vezes são indicadores que acabam sendo a própria atividade, né? Então, é muito importante ter esse cuidado. E uma dica é a palavrinha, é uma pergunta, na verdade, chave, que nos ajuda, faz parte de um modelo mental, que é o porquê. Quando você se pergunta o porquê daquele processo, o porquê e o objetivo, por isso que o primeiro passo foi o objetivo. Você corre menos risco
de estar definindo o indicador aí, esforço, né? A quantidade de planos ou atividades que vocês devem estar fazendo para apoiar com o GM. Um outro ponto é que são indicadores de resultados que não levam ao atingimento do objetivo. Isso é uma coisa que apareceu muito também, né? Se perguntar do porquê ajuda, mas assim, depois que você define um objetivo, fica muito mais fácil, fica muito mais claro saber como medir, né? Qual o trajeto você vai fazer para chegar lá. Então, esse é um segundo cuidado. As informações disponíveis e não confiáveis. Não é uma jornada fácil, né? Para a gente ter os indicadores, principalmente esses, que é a entrega final de GM, velocidade, utilização, proficiência, nem muitas vezes vocês vão encontrar a informação disponível. E nem muitas vezes elas vão ser confiáveis, elas vão estar em sistemas, elas são apuráveis, oficiais, estão em relatórios que você consegue rastrear a fonte de apuração. Muitas vezes vocês não vão conseguir isso, a gente teve muita dificuldade. A baixa cultura de exposição de problema é algo também que dificultou muito o nosso trabalho, e ações que não tratam a causa raiz dos problemas. Também não adianta ter um trabalho de excelência na gestão das métricas e depois... E aonde a gente acertou? A primeira coisa foi definir uma governança, né? Dividir responsabilidade, descentralizar esse processo. É muito importante. E fazer um trabalho de cocriação. Então, assim como na ProSci, vocês viram que a gente utiliza, a gente fala de PCT como a saúde dos projetos, aqui também não muda nada. A gente precisa estar integrado com a gestão de projeto. Não tem como ter uma saúde de uma iniciativa como essa que a gente está envolvida se nós não tivermos essa integração com a gestão de criança, enfim. A visão integrada dos indicadores foi um grande acerto. Hoje, nós não enxergamos só os indicadores de transição, não é só o esforço de GM separado. A gente olha os indicadores de transição, os indicadores de liderança e os indicadores de adoção. Se a gente olha só um separado, tem grande chance de tendenciar ou não resolver o problema prioritário, né? Assim, isso é uma coisa que acontece. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem essa visão integrada. E amplos canais para aplicação de pesquisas. Pesquisa é sempre um desafio, né? E a gente não economizou esforço. Change Drive foi algo que nos ajudou, que são pontos focais, né, multiplicadores em cada localidade, WhatsApp, QR Code, enfim, a gente trabalhou muito para conseguir engajamento em pesquisa. E o último acerto, e talvez o mais importante, é o foco no propósito e não na ferramenta. O senso de significado é o que eu considero mais importante para se fazer gestão. Quando a gente fala de definição de objetivo e de indicadores, de metas, o ponto de partida tem que ser o propósito, né? Saber onde a gente quer chegar. Identificar o que é utilização, o que significa velocidade para aquela solução, o que significa um operador, um empregado, funcionário utilizar e utilizar bem. Então, o senso de significado deve permear toda a gestão de métricas. Mais foco no propósito, mais agregação de valor vai acontecer. E o que a gente vê, na maioria das vezes, é a gente focando em ferramenta, qual ferramenta eu uso, foca no propósito. E eu vou mostrar para vocês que a gente fez isso no Excel, justamente para... né? Eu vou parar aqui para mostrar como que a gente colocou tudo isso. Então, aqui a gente traz o nosso painel com esses indicadores.
Então, na primeira parte do painel, tem os indicadores de liderança, esse resultado, para dar essa visão integrada. E na segunda parte, né, tem os indicadores de usuário. E na terceira parte, de adoção. O que acontece? Primeiro ponto, como se trata realmente de um portfólio, nós temos 25 que eu falei iniciativas, então a gente tem uma guia para cada iniciativa e tem essa visão integrada. Cada iniciativa dessa, ela está em vários complexos, que aqui na Vale a gente chama de corredor. Eu aqui coloquei setor 1, setor 2, mas são grandes complexos. E muitas cidades, né? Então, o mais importante para o nosso cliente era ele enxergar qual que é a percepção da liderança, e aí a gente está falando da liderança usuária, né? Lá no chão de fábrica. Qual a percepção da liderança e aonde ele precisava atuar mais? Aonde estava o problema? Então, essa visão, não só a visão da Vale, mas a visão setorizada e por localidade. E a gente utilizou para isso o NPS, que é uma ferramenta de mercado, muitas pessoas aqui já sabem o que é o Net Promoter Score, que é muito conhecido, muitos designers utilizam e vem do marketing. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais. Para a percepção do usuário, o modelo, como eu falei, da ProSci e o ADK, então a gente aplica as pesquisas através de formas comuns e a gente adequa todos os questionários de acordo com cada solução. Então, isso também é muito importante. E a gente colocou... Então, o que acontece aqui? Só para a gente ver como que funciona. No setor 1, por exemplo, nós percebemos que a liderança ela tem uma oportunidade de melhoria, porque a nossa meta aqui é que eles estejam numa zona, no mínimo, aqui e eles estão numa zona de aperfeiçoamento. Isso significa para a gente que essa liderança ela não vê muito valor na iniciativa, né? Talvez ela não conheça, não tenha gerado desejo porque não conhece, enfim. A gente não avaliou aqui. Quando a gente vai olhar para os usuários finais desse mesmo setor, o que acontece é que eles estão dizendo para a gente aqui que tem consciência, desejo, estão no nível de estágio da mudança muito bom, né? Mas olha como é que está a adoção para o mesmo setor. Aqui se trata de uma solução que é a implantação de um alerta. E aqui a gente está falando que existe um desvio de comportamento de 12 ações de desvio de comportamento. Isso significa que a pessoa cobriu, por exemplo, aquele setor ou com uma camisa, sei lá o quê, ou deu um socão na câmera. E alertas também que não funcionam ou que não são reais, 95%. O que nos diz isso? Isso nos diz muita coisa. O que pode estar acontecendo está chegando no usuário final, mas a gente tem uma baixa cultura de exposição de problema, eles não reportam. Pode ser que o problema esteja chegando aqui para a liderança tem recebido informações que os usuários não estão recebendo. Enfim, são vários insights que a gente pode ter, mas que é só possível quando você está com tudo junto e misturado. Eu acho que nos ajuda muito a saber exatamente onde tem que atuar, a gente ser efetivo, diretivo com a liderança do projeto e, principalmente, ajudar que essa liderança do projeto tome decisões com base em fatos e dados, mas com apoio de gerente. Exatamente os principais insights. Bom, gente, eu acho que eu avancei um pouquinho do tempo, mas é um assunto que é paixão e a gente acaba se
se empolgando, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Tranquila, Hanna. Nossa. Vou levantar aqui, estava ajudando a responder no chat, Hanna. E acho que eles trazem um ponto que é muito importante, a gente sempre troca entre nós, que vale a pena a gente reforçar. É o ponto do ADKAR, né? A gente usualmente trata o ADKAR como se ele fosse um indicador. E, na verdade, ele é um direcionador. Ele é a jornada. Todo indivíduo, dentro do contexto de mudança, ele vai passar por uma jornada de consciência até o reforço. Mas os indicadores que compõem essa jornada, eu acho que traz muito do insight que a Suelen trouxe lá do começo, que depende muito do contexto, depende da mudança que você quer promover. Como a Hanna e a Dani trouxeram aqui, depende do tempo e da maturidade desses impactados / envolvidos no processo. Então, assim, os indicadores em si, a metodologia de métricas, ela vai ser específica e criada a partir da definição do contexto. A gente desce um degrauzinho nessa escada. Eu coloquei lá no chat e eu vou reforçar, eu acho que tem muitas técnicas, não tem só uma, a gente não usa uma específica, a gente usa um monte, mas para quem tem interesse nesse assunto, eu acho que é a pauta do dia hoje aqui, vale muito a pena dar um mergulho no tema de etnografia. É um tema de descoberta de problemas, muito utilizado por designers, né? No design thinking é bastante comum na primeira etapa lá de validação do problema. E isso traz muito essa visão de que indicadores que seriam possíveis. Um outro ponto que a Dani trouxe na fala dela, que eu vou reforçar, é a questão do Lean. Gente, não tem como. A gente tem que começar a pensar em métricas a partir do básico, e o básico é o Lean. Então, pensamento A3, qual que é o problema que a gente quer resolver, né, sendo bastante específico, ou a fatia dele, e a partir daí é que a gente vai definir que indicador ou quando que a gente vai considerar esse problema resolvido. Não necessariamente esse problema resolvido vai ser o 100%, né, Dani? Me ajuda aí que a Black Belt é você. Mas tem sempre um pedacinho do problema que a gente consegue mensurar e dizer, olha, isso aqui está perenemente enterrado, vamos para o próximo. E é um ponto importante, a gente não tem que buscar o 100, né? Porque se a gente não tem nem os 50, para que eu vou buscar o 100? Vamos trabalhar o feijão com arroz primeiro, vamos trazer o problema, vamos trazer o KPI e vamos trazer a solução. Vamos planejar uma ação para resolver. Porque também é um ponto que a gente levou e assim, foi bem calorento para quem recebe o indicador, tá bom, então já sei. Eu falei, não, tá bom, já sei não, tá bom, o que você vai fazer para tratar isso? Né? Não adianta só ter os números. Qual é o plano de ação? Gente, é incômodo, mas eu vou dizer, para quem gosta de número, que nem eu, divertidíssimo. É a melhor parte. É quando você chega com o número e você fala, gente, não sabia que estava assim. Tá assim. Tem jeito? Só não tem jeito para morte. Aí o meu jargão é sempre esse. Para morte não tem jeito. Para indicador tem plano de ação. Se tá ruim, vamos melhorar. Então, assim, é importante, né, Dani? Porque o número é a única linguagem universal, é global. Então, assim, você quer conversar com todo mundo no planeta, mostra o número para você ver. Todo mundo vai entender. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem tido aqui, né, nessas jornadas que a gente faz de change, né? Então, e tem muita é o grande diferencial também do profissional de transformação, do profissional de gestão de mudanças, essa capacidade de associação a diferentes métodos, porque a gente parte do problema. E aí, a gente entendendo o público e o problema que a gente tem, a gente vai escolher dentro da caixinha de ferramenta qual que é o método que se aplica para aquele momento. E eu acho que, para mim, acredito que o grande diferencial de um bom profissional de gestão de mudanças é essa capacidade associativa, de navegar numa agilidade quando precisa, de navegar num indicador de Lean, de navegar num indicador de pessoas, quantitativo, qualitativo, uma percepção, fazer uma visão ali de percepção das pessoas e a partir disso construir um diagnóstico. Eu acho que é isso que faz a gente ser diferente dos outros profissionais, principalmente dentro da área de tecnologia. Passei, né, Lu? Nada no ponto. Então, meninas, muito obrigado por ter compartilhado. Su, não sei se você quer fazer alguma pergunta ou agregar, mas é que a gente daí passaria agora para a Cris. Sem problema. Esse tema a gente adora falar. Cris, então, posso dar um recadinho? Esse é um recadinho que eu acho que ele é muito legal. E aí, eu pegando a fala do simples, né?
Porque a gente gosta de falar, de ter um indicador para falar que é seu. E aí, quando eu trouxe lá atrás de, gente, a gente se alimentar com o indicador do negócio que às vezes já existe, que é de UX. Então, assim, entender exatamente qual é o problema que a gente quer resolver e, às vezes, aproveitar o que está dentro. Então, por exemplo, eu já trabalhei com gestão de mudança dentro de time ágeis. Eu usava o KMM como indicador de gestão de mudança, porque aquilo trazia